A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui com mais um vídeo do canal Evangelho Autêntico. Eu quero meditar uma palavra com os meus irmãos, meus amigos, aqueles que gostam da palavra do Senhor, nessa época tão difícil, de pandemia que nós estamos vivendo. Nós temos a oportunidade de usar as nossas redes sociais para explanar um pouco a palavra de Deus, divulgar a palavra de Deus e edificar os nossos irmãos, até porque nós estamos vivendo um período onde existe decretos em diversas cidades para o fechamento das igrejas, e espero através desse vídeo edificar a tua vida aí no seu lar, a todos da comunidade Evangelho Autêntico aqui de Floresta e a todos aqueles que vão ter acesso a esse vídeo e aos demais vídeos do canal Evangelho Autêntico também. Com muita alegria que eu faço essa obra, tá? Eu quero falar um pouco sobre o Salmo de número 40, que diz: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Algumas traduções está: esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Verso 2: tirou-me de um poço de perdição e de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Quando nós falamos do Salmo 40, sabemos que os salmos, para os hebreus e tanto para nós, é escrito em gênero poético, é uma forma de que os hebreus usavam para escrever os seus cânticos ou as suas orações cantadas. Então a poesia ela está presente na Bíblia. Sabemos que temos 5 livros chamados aí poéticos dentro das divisões do Antigo Testamento, que são aí Jó, Salmos, Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Quando nós lemos o Salmo 40, onde está enfatizado acerca da esperança, o salmista diz: esperei com paciência pelo Senhor. No original hebraico não tem a palavra paciência. No original hebraico está: esperei esperando pelo Senhor, e ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago, de um charco de lodo, e firmou-se os meus pés, e pôs o novo cântico em meus lábios. Esse esperei esperando, ele é um hebraísmo, é uma forma que os hebreus tinham de expressar a sua própria língua. Como nós, brasileiros, temos alguns vícios de linguagem, nós usamos algumas expressões que são somente nossas, os hebreus usavam essas expressões. Quando eles queriam enfatizar alguma coisa, geralmente eles repetiam a mesma palavra. Então o Salmo 40 está dizendo: esperei esperando pelo Senhor. Uma das coisas que nós precisamos entender, nós cristãos, é que o Salmo 40, ele é uma oração cantada, ele é um cântico. Ele não é uma reclamação, ele não é uma murmuração. Ele é um salmo onde Davi está expressando confiança. Tem coisas que nós falamos que estamos esperando que não deveríamos esperar. Quando nós falamos de esperar pelo Senhor, esperar por uma ação do Senhor, nós estamos falando daquilo que nós não podemos fazer. Nós estamos falando daquilo que é somente Deus que pode fazer. Nós estamos dizendo, estamos esperando por uma intervenção, estamos esperando por aquilo que nós não conseguimos, estamos esperando por milagres. Outro princípio que nós precisamos entender é que para esperar
pelo Senhor, por uma ação do Senhor, seja nas adversidades da vida, que nós temos muitas adversidades, mesmo sendo nós filhos de Deus, cristãos, é que nós precisamos ser de fato filhos de Deus. Né? Não tem como esperar pelo Senhor sem ter relacionamento com o Senhor. Não tem como esperar pelo Senhor sem ter uma vida de oração. Não tem como esperar pelo Senhor sem ter uma vida de gratidão, de reverência, de adoração. O salmista Davi, ele estava numa situação muito difícil, ele estava numa situação onde ele não tinha saída, e ele está orando de forma poética. Ele está confiando em Deus, porque ele diz, esperei, esperando. A palavra esperar, ela anda junto com a fé, é uma das ramificações da fé. A esperança está entrelaçada com a fé, e nós sabemos que esperar pelo Senhor é algo maravilhoso. Por quê? Porque eu não sei como o Senhor vai agir. E na verdade não importa como o Senhor vai agir. Até porque quando eu conheço o Deus a quem eu sirvo, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sei que a sua vontade é boa, a sua vontade é perfeita e a sua vontade é agradável. Então eu não sei as formas que Deus vai fazer. Eu sei que Ele faz, e tudo que Ele faz é perfeito. A minha confiança não pode estar em querer saber de que forma Deus faz, mas a minha confiança precisa estar no Deus que faz. E sabedores nós que Deus faz todas as coisas melhores que nós. Na verdade, às vezes nós esperamos que venha da direita e vem da esquerda. Às vezes nós esperamos que Deus faça dentro de uma lógica humana e Deus contraria as lógicas. Mas o que o salmista Davi está dizendo é que quando nós esperamos confiando no Senhor, nós que temos relacionamento com o Senhor, nós que temos uma vida com Deus, Deus, Ele ouve o nosso clamor e Ele entra nas nossas lutas, Ele entra nos nossos sofrimentos, Ele entra nas nossas necessidades, porque Ele é o nosso Pai. Ele é um Pai que supre, Ele é um Pai que ama, Ele é um Pai que nos entende, Ele é um Pai presente, Ele é um Deus bem presente na angústia, Ele é um Deus que nos socorre. Um dos princípios também que nós precisamos entender é que existem coisas que nós não precisamos esperar. Tem coisas que nós precisamos fazer. Uma certa vez eu recebi um aluno na escola teológica, muitos anos atrás, e ele disse que queria ser um pregador do Evangelho. Então eu fiz uma pergunta: quantos capítulos da Bíblia você lê? Eu disse a ele, você está lendo bons livros? Você tem uma vida devocional com Deus? Você busca a presença do Senhor? Ele disse, não, eu ainda não estou lendo, eu não tenho livros. E eu disse para ele, então você não vai ser pregador. E ele disse, por que eu não vou ser pregador? Sendo que eu recebi uma profecia em uma dessas igrejas aí que nós conhecemos, né? Sabemos que as pessoas falam até pelo cotovelo. E eu disse para ele que não tem como. Um pregador usa a Bíblia para pregar. Um médico estuda medicina para ser médico. Um engenheiro faz faculdade de engenharia para ser engenheiro. E um pastor, um obreiro, ele precisa ter as ferramentas para ser obreiro. Apesar da vocação ser divina, a manutenção, os investimentos, nós precisamos ter em nós.
Nós precisamos fazer isso para nós. Tem muitas pessoas que dizem, eu estou esperando no Senhor, mas não agem. Esse esperar pelo Senhor é esperar praticando. O salmista Davi diz, esperei esperando pelo Senhor. Ou seja, eu continuei esperando pelo Senhor, mas eu continuei a minha vida de fé, eu continuei a minha vida de oração, eu continuei a minha vida de integridade, de santidade, eu pratiquei justiça, eu não sei o tempo que Ele vai agir, eu não sei a hora e eu não sei a forma. Eu só sei que eu espero pelo Senhor confiando. Uma das coisas que nós temos visto nos nossos dias atuais é pessoas esperando o que pode fazer. Eu já ouvi muitas pessoas dizer, pastor, ora por mim por uma porta de emprego, mas nunca foi entregar um currículo. Pessoas que querem vencer na vida, mas não investem em si próprio. Quantas pessoas que dizem, pastor, eu tenho vocação para pregar, mas não lê Bíblia, não estuda, não faz um curso teológico, não se aprimora e acha que as coisas caem do céu. Não é isso que o Salmo 40 está dizendo. O Salmo 40 está expressando uma vida de confiança, uma espera, onde esse período de tempo que esperamos exige de nós um compromisso e uma integridade com o nosso Senhor. Sabe, nós estamos vivendo dias terríveis, dias difíceis, onde as pessoas querem coisas de Deus, mas não fazem nada para Deus. É claro que eu não generalizo, mas grande parte dos nossos irmãos em Cristo Jesus não tem vida com Deus, não tem tempo de oração, não tem uma vida dedicada em leituras, boas leituras, principalmente a leitura da palavra de Deus. Nós vivemos em dias que muitos de nós levamos a vida cristã de qualquer forma, e aí quando as coisas acontecem de forma que nós não gostamos, algumas acontecem até por consequência dos nossos próprios atos, nós entramos em um paralelo dizendo, estou esperando Deus. Não, isso não é esperar em Deus. Esperar em Deus é ter uma vida íntegra com Deus, uma vida extremamente de confiança com Deus, e por sermos íntegros, justos, filhos de Deus, às vezes entramos em situações difíceis e adversas. E quando somos filhos de Deus e entramos em situações difíceis e adversas, nós podemos dizer, Senhor, age por nós. Estamos esperando a tua ação. Não temos saída. Perdemos o controle. A tempestade chegou até nós. Mas o Senhor tudo pode. O Senhor tudo faz. Todo o poder é teu. E tudo que acontecer redundará em louvor ao teu nome. Quando nós lemos o Salmo 40, nós precisamos, antes de dizer que estamos esperando pelo Senhor, ver se de fato vivemos uma vida no Senhor. Ver se de fato temos fé no Senhor. É isso que o salmista Davi está dizendo. Quando você continua lendo o Salmo 40, você vai ver ele expressando confiança em Deus. E ele diz lá no verso de número 17, eu sou pobre, eu sou necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Davi não era pobre financeiramente. Davi não era necessitado financeiramente. Ele era rei. Ele tinha palácio. Ele tinha ouro, muito ouro. Ele tinha prata. Ele tinha diversas mulheres. Ele tinha riquezas. Ele sentava-se em um trono e estendia o seu cetro, dizendo sim ou não. Não existia ninguém maior em Israel do que Davi nessa época. Mas ele sabia que mesmo a vida de regalia que ele tinha, o ouro que ele possuía, a prata que ele
tinha nos seus tesouros as riquezas, os prazeres, a autoridade. Ele sabia que isso era humano. Ele sabia que isso era vaidade. A palavra vaidade no hebraico significa passageiro. Ele sabia que isso era por um tempo, mas ele sabia também que ele só tinha isso porque o Senhor o concedia. Mas na sua essência como homem, como ser humano, ele entendia as suas fraquezas, as suas limitações e as suas necessidades. Nós podemos ter o que for, nós podemos ser bem-sucedidos em determinadas áreas, continuaremos sendo pobres e necessitados diante de Deus. Nós estamos diante de uma pandemia onde um pequeno vírus destrói famílias inteiras, revelando a nós a fraqueza que temos e a vulnerabilidade que vivemos, e se não for Deus por nós, a vida é como um sopro. Pedro diz que é como a erva que nasce, logo dá a sua flor e logo a sua flor murcha. Ele diz que a glória do homem é assim, tão rápida, tão passageira. E nós precisamos entender, meu querido, minha querida irmã, que esperar pelo Senhor é algo tão maravilhoso, porque o princípio da esperança possa ser coisas terrenas, mas a essência da esperança é a nossa eternidade. Eu quero deixar uma palavra de Deus para você nesse momento. Deus cuida de você, Deus te ama, Deus te guarda, Deus faz coisas maravilhosas em prol da tua vida. Desde o momento que você se tornou filho de Deus, você pode esperar em Deus, porque Deus ouve o nosso clamor. Ele se inclina do trono, uma expressão figurada, e Ele age ao nosso favor. E Ele nos tira de situações difíceis e firma os nossos pés. E coloca cânticos novos, coloca palavras de gratidão em nossa boca, em nossas bocas, para que venhamos louvá-lo a tua grandeza. Descansa no Senhor. Nesses tempos difíceis que vivemos, ainda temos, graças à sua graça e misericórdia, um Deus bondoso e poderoso que cuida de nós. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém.